Meu querido irmão, minha querida irmã, se o medo do amanhã tem apertado o seu coração, se você tem pensado demais no que pode dar errado, se o futuro tem tirado o seu sono, eu quero te convidar agora a orar comigo. Não ouça apenas. Ore junto. Feche os seus olhos, se puder. Respire fundo e coloque a sua mão sobre o seu coração. Porque agora nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós não chegamos aqui forte. Nós não chegamos aqui cheios de respostas. Nós chegamos aqui com o coração apertado. Chegamos com medo do amanhã. Chegamos preocupados com o futuro. Meu Deus, o Senhor conhece cada pensamento que tem passado pela mente desse amado irmão. Pai, o medo do futuro tem sido um peso. E nesta hora, Senhor, nós não queremos mais carregar esse peso sozinhos. Nós não queremos continuar tentando controlar o amanhã. Nós não queremos viver reféns de um futuro que ainda nem chegou. Por isso agora nós entregamos o amanhã nas Tuas mãos. Pai, o Teu Filho nos ensinou. Não se preocupem com o amanhã. E nós confessamos, nós temos nos preocupado. Temos tentado prever. Temos tentado calcular. Temos tentado imaginar todos os riscos, como se tudo dependesse apenas de nós. Mas nesta oração, nós reconhecemos: o amanhã não está nas nossas mãos, está nas Tuas, e Tu és fiel. Pai, há noites em que o nosso querido irmão se deita, mas a mente não descansa. Há momentos em que minha querida irmã tenta se distrair, mas os pensamentos voltam. Senhor, o medo tem feito perguntas, mas nesta oração nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, ensina-nos a confiar. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a descansar na Tua soberania. Porque quando tentamos carregar o futuro inteiro, nós desmoronamos. Mas quando entregamos um dia nas Tuas mãos, nós encontramos paz. Pai, nesta hora nós declaramos: o medo do futuro não governará o nosso presente. Nós não vamos permitir que o amanhã roube a paz de hoje. Nós não vamos deixar que a ansiedade decida por nós. Nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber como será. Meu Deus, visita agora o coração aflito. Visita a mente acelerada. Visita o peito apertado. Traz paz, traz calma, traz segurança, traz descanso. Que o seu filho sinta agora uma leveza diferente. Que a sua filha perceba que não está sozinha, porque o Senhor já está no amanhã. O Senhor já viu o que nós ainda não vimos. O Senhor já preparou caminhos que ainda desconhecemos. E se o Senhor já está lá, nós podemos descansar aqui. Pai, começa agora a quebrar o ciclo de pensamentos negativos. Começa agora a silenciar o excesso de preocupação. Começa agora a substituir o medo pela confiança. Nós colocamos diante do Senhor nossos planos, nossos sonhos, nossas incertezas, nossas dúvidas, nossos receios. E dizemos: cuida do nosso futuro. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da nossa vida. Senhor, nosso Deus, quantas vezes tentamos imaginar todos os cenários possíveis, como se antecipar o problema fosse evitar a dor. Quantas vezes ficamos acordados criando respostas para situações que talvez nunca aconteçam. Quantas vezes ensaiamos fracassos que ainda não existem. Meu Deus, o medo do futuro tem sido uma prisão invisível, uma prisão construída com pensamentos. E nesta hora, Senhor, nós quebramos essas correntes, porque o amanhã não pertence ao medo. O amanhã pertence ao Senhor. Pai, visita esse irmão que ora comigo agora. Toca nessa mente. Traz clareza, traz equilíbrio, traz segurança. Pai, nós não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem governa o futuro. E isso nos basta. Porque quando confiamos em Ti, nós não estamos confiando em circunstâncias. Estamos confiando no Deus que controla as circunstâncias. Senhor, se o medo do futuro tem feito o meu querido irmão se sentir pequeno, mostra para ele que o Senhor é maior. Se o medo tem feito a minha querida irmã se sentir incapaz, mostra para ela que a capacidade vem de Ti. Se o medo tem feito alguém se sentir sozinho, revela a Tua presença agora. Pai, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a confiar no pão de hoje. Ensina-nos a descansar na provisão de hoje. Porque quando tentamos viver 10 anos em uma noite, nós colapsamos. Mas quando vivemos um dia nas Tuas mãos, nós encontramos equilíbrio. Meu Deus, quebra agora o ciclo de pensamentos repetitivos.
Quebra agora a ansiedade que se renova toda madrugada. Quebra agora o hábito de imaginar o pior. Nós não queremos mais alimentar cenários de fracasso. Nós não queremos mais fortalecer suposições negativas. Nós queremos fortalecer a fé. Pai, liberta-nos da necessidade de controlar tudo. Liberta-nos da obsessão por segurança absoluta. Liberta-nos da ilusão de que conseguimos prever cada detalhe. Porque essa tentativa tem nos esgotado, tem nos cansado, tem nos roubado a alegria, tem nos roubado a leveza. Meu Deus, substitui agora o medo pela confiança. Substitui a insegurança pela certeza da tua presença. Substitui o desespero pela esperança. E o meu querido irmão sinta agora um alívio diferente. Que a minha querida irmã perceba que o amanhã não precisa ser temido, porque o Senhor já está lá. Pai, se existir uma situação específica que esteja causando medo agora, colocamos diante de Ti a entrevista de emprego, a decisão financeira, o exame médico, a conversa difícil, a mudança que precisa acontecer. Nós não sabemos o resultado, mas sabemos que o Senhor é fiel. E se o Senhor permitir algo, será para nos fortalecer. E se o Senhor fechar uma porta, será para nos proteger. E se o Senhor abrir uma porta, será para nos conduzir. Pai, nós não queremos mais ser dominados por hipóteses negativas. Meu Deus, traz agora a paz sobre essa mente aflita. E a paz comece a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. Que a tranquilidade substitua a tensão. Que a confiança substitua a dúvida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós permanecemos na Tua presença. Porque agora não é apenas sobre reconhecer o medo, é sobre entregar definitivamente o amanhã nas Tuas mãos. Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso futuro inteiro. Não apenas uma parte, não apenas aquilo que é mais fácil, mas tudo. Os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, os planos que fizemos, os sonhos que ainda não contamos para ninguém, as incertezas que nos apertam por dentro. Senhor, nós confessamos que tentamos controlar demais, tentamos prever demais, tentamos garantir demais. E isso nos deixou cansados. Mas nesta noite, nós escolhemos descansar. Descansar não porque sabemos tudo o que vai acontecer, mas porque sabemos quem está no controle. Pai, quebra agora a raiz do medo. Não apenas os sintomas, mas a raiz. A raiz da insegurança. A raiz da necessidade de controle. A raiz do medo de perder. A raiz do medo de não dar conta. A raiz do medo de fracassar. Nós não queremos viver dominados pelo amanhã. Nós queremos viver confiando no Senhor hoje. Meu Deus, se houver portas que precisam se abrir, abre. Se houver caminhos que precisam ser ajustados, ajusta. Mas não permita que o medo governe o coração do meu irmão. Não permita que a ansiedade governe a mente da minha irmã. Nós declaramos agora, o medo do futuro não terá autoridade sobre a nossa mente. A ansiedade não terá domínio sobre as nossas noites. O pânico não terá controle sobre as nossas decisões. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, coloca agora uma paz diferente sobre quem está orando comigo. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não depende de resultados. Uma paz que vem da confiança. Que o meu querido irmão sinta agora um alívio verdadeiro. Que a minha querida irmã perceba que o peso diminuiu. Que a respiração fique mais leve. Que o coração desacelere. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Pai, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a confiar na provisão diária. Ensina-nos a não sofrer antecipadamente. Ensina-nos a lembrar que o Senhor já nos sustentou até aqui e continuará sustentando. Nós entregamos o nosso futuro nas Tuas mãos. Entregamos o nosso trabalho nas Tuas mãos. Entregamos a nossa casa nas Tuas mãos. Entregamos a nossa família nas Tuas mãos. Entregamos a nossa saúde nas Tuas mãos. Entregamos os nossos sonhos nas Tuas mãos. E escolhemos confiar. Porque quando confiamos, nós descansamos. E quando descansamos, nós demonstramos fé. Senhor, que essa noite seja marcada por descanso. Que o sono venha sem sobressaltos. Que os pensamentos desacelerem. Que o coração pare de correr para cenários ruins. Que a mente seja guardada pela Tua paz. Que o meu amado irmão deite e sinta segurança. Que a minha amada irmã feche os olhos e sinta tranquilidade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Se essa oração falou com você de verdade, escreva nos comentários agora. Eu entrego o meu futuro a Deus. Porque quando você declara, você fortalece a sua fé. E nós vamos ler e continuar orando por você. E eu te peço mais uma coisa. Se você conhece alguém que está vivendo com medo do amanhã, alguém preocupado com o futuro, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que essa oração seja exatamente a resposta que ela precisava hoje. E amanhã nós continuamos juntos. Amanhã é o terceiro dia da nossa campanha. E nós vamos orar por uma área que muita gente está perdendo por causa do medo. A confiança. Nós vamos orar para Deus restaurar sua fé, fortalecer seu coração e tirar a insegurança que te trava. Então não pare no dia 2. Volte amanhã. Se você vai estar comigo no terceiro dia, escreva também. Eu estarei no dia 3. Que Deus te dê uma noite de paz, que sua mente descanse e que o seu coração se lembre. O amanhã está nas mãos de Deus.